Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Christopher na área de novo para a nossa leitura diária da Palavra do Senhor. Que bom que você está aí, fico feliz. Interaja junto comigo, eu respondo a todos que mandam mensagem. Eu quero realmente trazer isso de forma mais orgânica. Não sei a magnitude que isso pode tomar, mas algo que Deus colocou no meu coração agora já faz uns 2 anos atrás. Só agora eu falei assim, eu preciso ser obediente. Então não importa, estamos aqui para que a palavra seja ouvida, para que a palavra seja lida, para que ela transforme as nossas vidas, para que ela seja real para nós e através disso nós termos esse relacionamento com o nosso Cristo de forma palpável. Então, esse é o desafio, é isso que nós fazemos, é isso que eu faço com vocês e eu chamo para que vocês façam parte disso. Fico muito feliz que você assine o canal, esteja conosco, compartilhe e bora para a nossa leitura de hoje. Muito bem, vamos lá. Hoje é dia 112. Vamos fazer nossa leitura. Temos aí, amanhã nós entramos em Juízes. Hoje eu acho que a leitura é mais rápida, mas amanhã já começa um pouco sobre os juízes que Deus levantou para trazer restauração a seu povo. Beleza? Mas vamos continuar lendo Josué, o finalzinho dele. Josué 24, de 1 a 33. Então Josué, reunindo todas as tribos de Israel em Siquém, convocou também os líderes, os chefes, os juízes e os oficiais de Israel, e todos vieram e se apresentaram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, muito tempo atrás, seus antepassados, incluindo Terá, pai de Abraão, e de Naor, viviam além do rio Eufrates e serviam outros deuses. Mas eu tirei seu antepassado Abrão da terra, além do Eufrates, e conduzi à terra de Canaã. Dei-lhe muitos descendentes por meio de seu filho Isaque. A Isaque deu Jacó e Esaú. Esaú deu os montes de Seir como propriedade, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e lancei pragas terríveis sobre o Egito. Depois tirei vocês de lá. Quando tirei seus antepassados do Egito e eles chegaram ao Mar Vermelho, os egípcios os perseguiram com os carros de guerra e cavaleiros. Seus antepassados clamaram ao Senhor e eu coloquei escuridão entre os israelitas e os egípcios. Fiz o mar desabar sobre eles e os afoguei. Vocês viram com os próprios olhos o que fiz contra os egípcios. Depois vocês viveram muitos anos no deserto. Por fim eu os trouxe à terra dos amorreus, ao leste do Jordão. Os amorreus lutaram contra vocês, mas eu os destruí diante de vocês, e eu os entreguei em suas mãos. E vocês tomaram posse da terra deles. Então Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, declarou guerra contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para amaldiçoá-los, mas eu não dei ouvidos a Balaão. Em vez disso, fiz que ele os abençoasse e deste modo os livrei de Balaque. Quando vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó, os habitantes de Jericó lutaram contra vocês, como fizeram os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Enviei terror diante de vocês para expulsar os 2 reis dos amorreus. Não foram espada nem arco que lhes deram a vitória. Eu lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, a cidade que não construíram, as cidades onde agora habitam. Eu lhes dei vinhedos e olivais para alimentá-los, embora vocês não os tenham plantado. Portanto, temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam,
quando viviam além do Eufrates e no Egito. Sirvam somente ao Senhor. Mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir a deuses, aos quais seus antepassados serviram além do Eufrates? Ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e minha filha, quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. O povo respondeu: jamais abandonaríamos o Senhor para servir outros deuses, pois foi o Senhor nosso Deus que nos libertou e os nossos antepassados da escravidão na terra do Egito. Ele realizou grandes milagres diante dos nossos olhos. Enquanto andávamos pelo deserto, cercados de inimigos, ele nos protegeu. O Senhor expulsou de diante de nós os amorreus e todas as nações que viviam nessa terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois só Ele é o nosso Deus. Então Josué advertiu o povo: vocês não são capazes de servir ao Senhor, pois Ele é Deus santo e zeloso. Não perdoará a sua rebeldia e seus pecados. Se abandonarem o Senhor e servirem outros deuses, Ele se voltará contra vocês e os exterminará, apesar de todo o bem que Ele lhe fez. Mas o povo respondeu a Josué: não, nós serviremos ao Senhor. Vocês são testemunha de sua própria decisão, disse Josué. Escolheram servir ao Senhor. Sim, responderam eles. Somos testemunhas daquilo que dissemos. Pois bem, disse Josué, então lancem fora os falsos deuses que estão em seu meio e voltem o coração para o Senhor, o Deus de Israel. O povo disse a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos somente a Ele. Naquele dia, Josué fez uma aliança com o povo em Siquém e lhes deu decretos e estatutos para obedecerem. Josué registrou todas essas coisas nos livros da lei de Deus. Como lembrança do pacto, pegou uma grande pedra e ergueu embaixo do carvalho junto ao santuário do Senhor. Josué disse a todo o povo: essa pedra ouviu tudo que o Senhor nos disse. Ela será testemunha contra vocês, se não cumprirem o que prometeram a Deus. Então Josué se despediu de todo o povo, e cada um voltou para a terra que havia recebido como herança. Depois de algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu aos 110 anos. Sepultaram-no na terra que ele havia recebido como herança, em Timnat-Será, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. O povo de Israel servia ao Senhor durante toda a vida de Josué e das autoridades que morreram depois dele e que sabiam pessoalmente tudo que o Senhor tinha feito por Israel. Os ossos de José, que os israelitas haviam trazido consigo quando saíram do Egito, foram sepultados em Siquém, no terreno que Jacó havia comprado dos filhos de Amor por 100 peças de prata. Esse terreno ficava dentro do território da herança dos descendentes de José. Eleazar, filho de Arão, também morreu. Foi sepultado na região montanhosa de Efraim, na cidade de Gibeá, que havia sido entregue a seu filho Finéias. Viu? Esse tempo todo eles carregaram o ossário de José, desde aquele momento. Lucas 21, 1 a 28. Estando Jesus no templo, observava os ricos depositarem suas contribuições na caixa de ofertas. Então uma viúva pobre veio e colocou 2 moedas pequenas. Jesus disse: eu lhes digo a verdade, esta viúva pobre deu mais do que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhes sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo que tinha. Alguns de seus discípulos começaram a falar das pedras magníficas, das dádivas que adoravam o templo. Jesus, porém, disse: virá o dia em que essas coisas serão completamente demolidas. Não restará pedra sobre pedra.
Então eles perguntaram: Mestre, quando isto tudo acontecerá? Que sinal indicará que essas coisas estão prestes a se cumprir? Ele respondeu: Não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e afirmando: Chegou a hora. Mas não acreditem neles. E quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas aconteçam primeiro, mas ainda não será o fim. E continuou: Uma nação guerreará contra a outra, e um reino contra outro. Haverá grandes terremotos, fome e peste em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais no céu. Antes de tudo isso, porém, haverá um tempo de perseguição. Vocês serão arrastados para sinagogas e prisões, e por minha causa serão julgados diante de reis e governadores. Essa, contudo, será a sua oportunidade de lhes falar sobre mim. Mais uma vez lhes digo que não se preocupem com o modo como responderão às acusações contra vocês, pois eu lhes darei as palavras certas e tanta sabedoria que seus adversários não serão capazes de responder nem contradizer. E olha, isso daqui, será capaz através do Espírito Santo, só que o Espírito Santo traz aquilo que nós buscamos. Se nós buscamos ler a palavra de Deus, nós vamos obter sabedoria. E quando nós lemos a palavra, ela é tão vívida em nós que nós não precisamos nos preocupar com o que responder, porque a própria palavra, ela será a essência dentro de nossas vidas, e aquilo vai ser uma verdade tão forte a ponto de que ela rege totalmente a nossa vida. E é por isso que eu incentivo vocês a lerem. E isto se tornará verdade, isso que Jesus está falando aqui, se torna verdade. Nós não vamos nos preocupar. Em momentos de aconselhamento, nas angústias das pessoas, o Espírito Santo nos revelará aquilo que a palavra de Deus diz a respeito de cada causa. E isso é um incentivo. Por isso que eu estou lendo, por isso que eu leio com vocês a palavra de Deus, porque isto que importa. Amém? Continuando, versículo 16. Até mesmo seus pais, irmãos e parentes e amigos os trairão e até matarão alguns de vocês. Todos os odiarão por minha causa, mas nem um fio de cabelo de sua cabeça se perderá. É pela perseverança que obterão a vida. E quando virem Jerusalém cercada de exércitos, saberão que chegou a hora de sua destruição. Então, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver na cidade, saia. E quem estiver no campo, não volte para a cidade. Pois aqueles serão os dias da vingança, e as palavras proféticas das Escrituras se cumprirão. Que dias terríveis serão aqueles para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando, pois haverá calamidade na terra e grande ira contra este povo. Serão mortos pela espada ou levados como prisioneiros para todas as nações do mundo. E Jerusalém será pisoteada pelos gentios até que o tempo deles chegue ao fim. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. E na terra as nações ficarão angustiadas, perplexas com o rugir dos mares e a agitação das ondas. As pessoas ficarão aterrorizadas diante do que estará prestes a acontecer na terra, pois os poderes do céu serão abalados. Então todos verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Portanto, quando todas essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, pois a sua salvação estará próxima. O dia glorioso que será isso aqui, hein? Para aqueles que se mantêm fiéis. E olha, como angustia vermos pessoas que não creem nisso. E isso acontecerá. Pessoas não vão crer. O que nós precisamos fazer é pregar o Evangelho, cuidar das ovelhas do Senhor
e sermos relevantes para a sociedade. Amarmos como Jesus amou e sermos firmes nas nossas convicções. E para que tenhamos convicções, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque é ela que rege as nossas convicções. Para que assim, então, possamos desfrutar deste momento que ele diz: levantem-se e ergam a cabeça, pois a sua salvação estará próxima. Isso que importa. E isso faz com que eu leia, mesmo tendo essas limitações. A dicção foi afetada um pouquinho pela paralisia, por causa da cirurgia do tumor. Mas o que importa é que o propósito se cumpre através das nossas vidas e que o poder de Deus possa se aperfeiçoar nas nossas limitações. Muito tempo eu lutei para gravar esses vídeos, mas eu disse um basta na minha vida. Eu falei assim, ó, eu preciso fazer aquilo que Deus está me ordenando, me pedindo. Por isso que estou aqui com vocês. Salmo 89, 38 e 52. Agora, porém, tu o rejeitaste e o descartaste. Estás irado com o teu ungido. Renunciastes tua aliança com ele e jogastes sua coroa no pó. Derrubastes os muros que os protegiam e destruístes a fortaleza que os defendia. Todos que por ali passam o saqueiam e ele se tornou motivo de zombaria para seus vizinhos. Tu fortalecestes teus inimigos e lhes desses razão para celebrar. Tornaste inútil sua espada e não os ajustastes na batalha. Acabastes com o seu esplendor e derrubaste seu trono. Fizeste-o envelhecer antes do tempo e envergonhastes em público. Até quando, Senhor, essa situação continuará? Acaso te esconderás para sempre? Até quando tua ira arderá como fogo? Lembra-te de como minha vida é curta e de como é vazia a existência humana. Ninguém vive para sempre, todos morrem, ninguém escapa das garras da sepultura. Onde estás, Senhor, o teu antigo amor? Tu o prometestes a Davi como juramento fiel. Considera, Senhor, como teus servos passam vergonha. Levam no coração os insultos de muitos. Teus inimigos, Senhor, têm zombado de mim. Zombam do teu ungido por onde ele vai. Louvado seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Provérbios 13, 20 e 23. Quem anda com os sábios se torna sábio, mas quem anda com os tolos sofrerá as consequências. Desgraças perseguem os pecadores, enquanto bênçãos recompensam os justos. A pessoa de bem deixa herança para os netos, mas a riqueza do pecador vai para as mãos dos justos. As terras dos pobres produzem muito alimento, mas a injustiça tudo consome. Aqui termina a nossa leitura de dia 112. Só estava verificando se estava gravando, para eu não fazer tudo novamente. Já aconteceu de ter que ler, já aconteceu de gravar até a metade, até quase o final, e ter que gravar tudo de novo. Isso, de certa forma, é bom, porque aí você volta a ler de novo. Muita coisa faz sentido. Ok? Sem mais delongas, Pastor Christopher aqui. Ative o sininho para receber, inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, faça parte dessa família de leitura da Palavra de Deus, seja edificado e seja transformado pela Palavra. Deus abençoe. Eu espero você para o dia de amanhã.